francês que está no Brasil é casado com brasileira. É. Geralmente a francesa que está aqui é casada com brasileiro também. É. Então, e eu tenho casa de amiga minha que não fala uma palavra de francês. Que nunca morou lá. E nunca interessou também, sabe? E que é viúva também e está assim. Buscando, né? Buscando. A gente tem um grupo e correndo atrás. Não, mas é uma boa possibilidade de você pensar numa atuação, Rosinelli, para elas. Porque já que é atuação administrativa, nem precisa ser advogado, não. Eu vou esperar essa pandemia passar, vou passar elas todas para você. Não, mas eu não advogo muito, não, mas posso conversar com elas, sem dúvida. Qualquer coisa eu indico alguém para elas, posso indicar o melhor procedimento. Ou então, se elas me pagarem bem, quem sabe eu não volto a advogar, mas por enquanto. Ah, não, vai pagar bem, professor. A aposentadoria delas é boa, viu? Não é ruim. Tá. Vamos voltar. Meus amigos e minhas amigas, são 11h07. Nesse segundo momento, nós vamos falar sobre, rapidamente, essa parte final de domicílio, espécie de domicílio. E, para começar a ausência, de preferência, começar e acabar a ausência. Não sei se a gente consegue acabar, não, porque a gente tem mais 1 hora de aula, né? Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Espécies de domicílio, quais são? De acordo com a doutrina, nós temos 3 espécies distintas quanto à sua forma de determinação. Ou seja, em relação à maneira que a pessoa decide sobre qual é o seu domicílio. Primeiramente, o voluntário, que é aquele escolhido livremente por toda e qualquer pessoa, conforme a própria conveniência, conforme seus interesses. É a regra geral, você não precisa... Normalmente no Brasil, você não tem muitos requisitos, você não tem domicílios impostos por lei. Existem, mas não é a regra. A regra geral é que as pessoas possam escolher livremente qual é o seu domicílio. B é o artigo 76. É aquele domicílio conhecido como domicílio legal ou necessário, que, obviamente, como o próprio nome evidencia, é estabelecido pela legislação e é aplicável a 5 grupos de pessoas em razão de certas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? São aquelas descritas no artigo 76. Então, de acordo com o artigo 76, tem domicílio necessário, vejam só as pessoas, o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. E o preso, que a Laís perguntou, mas perguntou sobre aquele que está em prisão domiciliar. Parágrafo único. O domicílio do incapaz, parágrafo único já, além de, no caput, ser determinado quais são essas 5 pessoas que têm, portanto, domicílio específico previsto por lei, portanto, domicílio necessário ou legal, no parágrafo único do artigo 76, o legislador ainda especifica qual é esse domicílio. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Por que se estabeleceu desse servidor público? Para as relações que ele vai ter com aquele órgão da administração pública, ou aquele órgão, ou aquela pessoa jurídica da administração pública, se for uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, sociedade de economia mista, que o empregue, então, para estabelecer onde ele está e qual a relação que ele tem, qualquer problema que ele tiver com a administração pública que o empregue, ele vai resolver ali, no local em que ele exerça permanentemente suas funções. E também porque o servidor público ele pode ser processado por abuso do poder e também por erros cometidos na sua função pública. Então, vai se considerar o domicílio do servidor público. Claro que é para fins de processos ou procedimentos relacionados à sua atividade. E isso mudou demais também, porque hoje temos muitos servidores públicos prestando serviço em home office. Para fins de direito privado, de direito privado, quando o servidor público está se relacionando com o seu empregador,
que é a administração pública, se aplicam as regras de uma lei específica, que é a Lei 8.112, que é a Lei do Regime Geral dos Servidores Públicos. Então, ali é uma relação de direito público. Quando esse servidor público está praticando atos de direito privado, vamos supor direito de família, o direito contratual privado dele, como ente privado e não como servidor público, aí pode-se considerar como domicílio local de sua residência familiar, mais o ânimo definitivo, porque não necessariamente é o lugar em que ele presta o serviço. Eu conheço o caso de muitos juízes, são os juízes que passam, o juiz logo que ele é aprovado no concurso da magistratura, ele fica um tempo estudando, vamos supor, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele fica aqui fazendo uma espécie de curso de formação em Belo Horizonte, onde é a sede do tribunal, e posteriormente eles são alocados nas diversas comarcas de Minas Gerais. E costuma ir para comarca longe, né, comarca menor, até para ele pegar experiência, para pegar um estofo, e lá ele trabalha com tudo. Só que esses juízes, eles mantêm as suas famílias, normalmente ou em Belo Horizonte, nas suas cidades natais, e voltam para suas cidades toda semana, de alguma forma. Então, seu domicílio para esses fins pessoais, claro que vai ser o local onde ele vive com sua família e pratica esses atos de família. O do militar, que não deixa de ser um servidor público, onde ele servir, então exatamente igual, e o da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando, a que se encontrar imediatamente subordinado. Por que a sede do comando? Pela própria natureza do serviço do marinheiro ou dos pilotos da aeronáutica, dos militares da aeronáutica, que ou é voando normalmente, ou é praticando essas atividades aéreas, ou navegando, o marinheiro. Então, considera-se como seu domicílio a sede do comando que ele está subordinado, porque quando ele volta para a terra, ele tem que reportar-se ao comando. Então, de toda forma, ele vai até o comando, e se tiver alguma carta, alguma citação, alguma intimação para ele, o comandante vai repassar. E o do marítimo, que é aquela marinha mercante, onde o navio estiver matriculado. O do preso, por sua vez, no lugar em que cumprir sentença. Então, há essa diferença, porque na prisão domiciliar, ele já está no seu domicílio. Já o preso que vai cumprir a pena numa penitenciária, já que ela se perguntou sobre presidiários, vai se considerar o seu domicílio lugar de cumprimento da sentença. Então, é lá que ele vai receber intimação, lá que ele vai receber citação, lá que ele vai receber esses comunicados oficiais do Poder Judiciário, que é tão importante para ele, né? Porque muitas vezes ele fica questionando, tentando uma liberdade, tentando alcançar alguma forma de redução de sua pena ou de melhores condições de cumprimento da pena. Então, ele vai quase semestralmente peticionar nesses termos, buscando com esses fins, com esses objetivos, e é onde ele cumpre a pena, naquela penitenciária, naquele local vinculado ao sistema penitenciário, que ele vai receber essas comunicações oficiais. Ou o seu advogado vai receber para ele. Né? Então, aqui eu fiz a distinção para vocês, para ficar mais fácil. Do incapaz, domicílio do representante, servidor público, onde exercer função, militar, onde ele está servindo, se for aeronáutica, ou marinha, no local do comando, marítimo, aquela marinha mercante, não é a marinha militar, onde estiver matriculado, e o preso, onde ele cumprir a sentença. Então, são pessoas que têm um domicílio necessário, domicílio previsto na legislação. Por derradeiro, a terceira forma de estabelecer qual é o seu domicílio, além do domicílio voluntário ou do domicílio legal, há o domicílio de eleição. É um domicílio escolhido também pela parte, assim como o voluntário, mas com maior formalidade. É o que é previsto no artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Então, o que é o domicílio de eleição? É o domicílio que é estabelecido pelas partes de um contrato. Existe o que nós chamamos nos contratos de cláusula de eleição de foro.
quase todo contrato, ao seu final, tem como última cláusula a cláusula de eleição de foro. Nessa cláusula, as partes concordam e estabelecem que qualquer divergência acerca daquelas previsões contratuais deverão ser dirimidas através do ajuizamento de uma ação perante o foro de certa cidade. Pode ser Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Então, as partes elegem um foro para a atuação do Poder Judiciário. Isso costuma dar muito problema na negociação dos contratos. Vamos supor, eu que tenho uma empresa aqui, sou sócio de uma empresa aqui em Belo Horizonte, às vezes eu negocio com empresas de São Paulo. As empresas de São Paulo tentam forçar como cláusula, como foro de eleição, o foro de São Paulo. Eu sempre nego, não, se você quiser utilizar o meu espaço, eu estou prestando um serviço para você. Qualquer problema tem que ser resolvido em Belo Horizonte. Ah, mas eu quero em São Paulo. Não vai ser em São Paulo. Então, não temos solução. Temos sim, só não assinar o contrato. Porque eu não vou assinar um contrato que escolhe outro foro, já que eu presto o serviço em Belo Horizonte. Já que a relação acontece em Belo Horizonte, não faz sentido o foro ser em São Paulo, porque vai beneficiar aquela parte e vai totalmente contrária à ideia de domicílio, que é o centro das relações jurídicas, o centro dos negócios jurídicos. E a gente está estabelecendo um negócio jurídico em Belo Horizonte para a prestação de serviço em Belo Horizonte. Então não faz sentido escolher o foro de São Paulo. E eu nunca aceito. Nunca aceito. Quase sempre tentam impor, mas eu nunca aceito. Portanto, é possível que você renuncie ao seu domicílio, que seria aquele domicílio de fato, em nome de um domicílio eleito, de um foro eleito para resolução dos casos advindos daquele contrato. Por outro lado, também, é muito comum o autor dessa ação renunciar àquele domicílio, àquele foro que foi eleito no contrato e ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, que é a regra geral do Código de Processo Civil. Mas, professor, por que o autor da ação faria isso? Bom, primeiro porque vai ter muita discussão no processo, durante o processo, aquele que é o réu vai tentar, a todo momento, opor o que nós chamamos de exceção de incompetência, para tentar mudar a competência do juiz para o domicílio dele. Então, falar o seguinte: olha, Poder Judiciário de São Paulo, eu estou sendo processado, mas o meu domicílio é em Belo Horizonte. Por mais que haja esse foro de eleição, se não for enviado esse processo para Belo Horizonte, vamos ter um problema, porque eu não vou poder exercer a minha defesa adequadamente. E para evitar essa discussão durante o processo, o autor pode renunciar, inclusive, a esse foro de eleição, esse domicílio de eleição escolhido pelas partes. Além disso, ele pode renunciar a esse foro de eleição, o autor, porque ele entende que se a ação ocorrer no domicílio do réu, vai ser mais rápida a resolução, porque o réu vai peticionar com maior celeridade, vai ter menos problemas. Se tiver que fazer uma perícia, vai ser mais fácil. Então, por várias razões, pode sim deixar de lado esse foro de eleição e respeitar o que está previsto na legislação. Mas, como eu falei para vocês e expliquei, esse tema da competência, vamos ver melhor em razão do foro ou em razão do domicílio, vocês verão melhor em processo civil, e há competência relativa e competência absoluta. Aqui nós estamos tratando, claro, de uma competência relativa, que é aquela que pode ser modificada pela vontade das partes. Contratos de adesão. Contratos de adesão são uma figura muito combatida no direito brasileiro. O contrato de adesão é aquele contrato em que não há negociação verdadeira pelas partes. As partes não negociam os termos. Há a mera adesão de uma das partes ao que já foi redigido pela outra. Quando você vai negociar um contrato, vamos supor, com uma incorporadora que está vendendo um imóvel, você tenta negociar. E quando você tenta negociar, você conversa com o vendedor e ele fala, aí, nem adianta.
já está redigido, o jurídico nunca permite modificação. Pô, não permite modificação? Não, então isso é um contrato de adesão. Eu estou meramente aderindo à redação de um contrato que vocês elaboraram, e o contrato pressupõe negociação, o contrato pressupõe que haja um debate sobre as melhores condições a serem estabelecidas. Ah, não, esse contrato aqui realmente é um contrato de adesão e nunca muda. Nunca muda? Então tá. Se nunca muda, eu vou mudar no Poder Judiciário. Então, se não é verdadeiramente negociado, você mostra para o Poder Judiciário que se trata de um contrato de adesão, e aí essa incorporadora ela acaba levando prejuízo, porque o Poder Judiciário brasileiro odeia o contrato de adesão. Vamos ver o artigo 63 do Código de Processo Civil, não é o Código Civil, o Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 63, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Isso é muito comum em contrato de adesão, você não conseguir negociar os seus pactos. E aí, se você não consegue negociar, você mostra para o juiz que há uma abusividade naquele contrato. Se você está sendo cobrado porque não pagou, por exemplo, uma parcela, ao invés de ser no foro de eleição, o juiz modifica, pode modificar, não necessariamente modificar, pode modificar para o foro de seu domicílio. Não pode ser nula essa cláusula de eleição de foro. E há uma jurisprudência específica, um paradigma jurisprudencial lá de 95. Foi um recurso especial que tem origem lá no Tribunal de... Aqui, ó, tá vendo? Recurso especial. Tem origem no Tribunal de São Paulo. E foi decidido pelo STJ, que é recurso especial no STJ. Vamos ver o que fala o STJ nesse caso. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se no momento da celebração a parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e as consequências da estipulação contratual. Se da prevalência de tal estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao judiciário. É o que normalmente acontece. Se se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim é entendido que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa. Reconhecida qualquer essas, então não tem que ser somadas essas circunstâncias, elas não são cumulativas, elas são alternativas. Pode ter mais de uma, mas não precisa ser mais de uma. Basta uma dessas três situações para você conseguir modificar essa cláusula de eleição de foro, que normalmente estabelece como foro competente do domicílio do autor do contrato, de quem redigiu, que são normalmente as empresas. Reconhecida qualquer dessas circunstâncias excepcionais, a definição da competência impõe-se seja procedido segundo as regras estabelecidas no CPC. Então, percebendo que existe qualquer dessas circunstâncias, você consegue anular essa cláusula e aplicar a previsão do CDC, que normalmente é do domicílio do réu. Temos várias regras relacionadas a foro, e é interessante para a gente comparar o direito civil com o direito do consumidor, porque eles são muito próximos. E percebemos, lendo o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que essa eleição de foro em benefício do fornecedor, do produto ou do serviço, ou seja, das empresas, normalmente é considerada ilegal, pois configura prejuízo ao consumidor. Vejamos, artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, você aplica esse inciso 4 porque ele é contrário. Eleger o foro em benefício do fornecedor é contrário à previsão do inciso 1 do artigo 101 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a ação pode ser proposta no domicílio do autor. E aqui há uma jurisprudência sobre Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é uma ementa, é uma parte mais simples,
um resumo da jurisprudência. Você pode ler para mim, Rosemary, por favor? Sim. Data de julgamento, 7/6/2017. Data de publicação da súmula, 9/6/2017. Ementa. Conflito de competência. Ação de revisão de contrato bancário, foro competente. Manifestação de ofício pelo julgador. Impossibilidade se a opção foi feita pelo consumidor, competência do foro domicílio do autor. Do foro contratual, do foro domicílio do fornecedor, admita a opção por uma de suas filiais. Isso daqui, é claro que não tem muito sentido, essa parte inicial, mas só está destacado quais são os temas que foram tratados. Agora que começa o texto mesmo, que é um resuminho. Nos termos da jurisprudência capitaneada pelo... Quando tem esse C, assim, é colendo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, quanto a consumidor, figura no polo passivo da demanda a caráter absoluto da competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto do enunciado da súmula 33 do STJ. Só intervalo. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está falando aqui? Que se o consumidor for o réu de uma ação de natureza consumerista, se afasta o foro de eleição previsto no contrato e tem que aplicar a competência territorial de forma absoluta, tem que aplicar a competência do domicílio do réu, já que o réu, nesse caso, é o consumidor. E o consumidor, ele normalmente está em uma situação de inferioridade técnica, de inferioridade de possibilidades em relação à empresa. Aí, por outro lado, pode continuar. Por outro lado, quando integrar o polo ativo da demanda... Ou seja, quando ele for autor do processo, quando o consumidor for autor do processo, pode continuar. Faculta-se-lhe a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida pelo seu benefício, não obriga, sendo vedada a declinação de competência de ofício. Mas tá bom, já, não precisa continuar, não. Ou seja, se ele for o autor, se o consumidor for o autor, ele pode escolher se ele vai respeitar o foro de eleição previsto no contrato ou se ele vai tentar fazer valer o domicílio, o seu próprio domicílio, como regra para vincular a competência do Poder Judiciário. Então vejam que a análise do domicílio realmente é muito importante. Muito importante. Rodrigo, alguma coisa, pois não? O que é polo ativo e polo passivo? Polo passivo é aquele que está sendo demandado, é aquele que é processado. Polo passivo é o réu. E, por outro lado, polo ativo é o autor. Obrigada. Nada. Na legislação trabalhista, houve uma modificação, mas na legislação trabalhista, de acordo com o Mascaro, o foro de eleição, aquele escolhido pelas partes no contrato escrito, comum no direito civil, não é admitido nos contratos de trabalho. A sua admissibilidade redundaria em problemas de difícil solução, dada a hipossuficiência do trabalhador. Eu confesso que eu não sei se houve uma modificação agora, recentemente, com essa mini reforma trabalhista. Mas a ideia é, também, nesse caso de relação de trabalho, se aplica do domicílio do trabalhador, porque se entende que há uma hipossuficiência na relação jurídica. Quanto ao domicílio do agente diplomático, vocês sabem o que é o agente diplomático? Sim. Quem é o agente diplomático? É o diplomata. O diplomata é aquele que representa os interesses do Brasil e dos brasileiros em âmbito internacional, nas relações internacionais. Em relação aos diplomatas brasileiros, eles têm que passar no concurso público, que é o concurso de acesso à carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, e aí ficam lá 1 ano, 2 anos no Instituto Rio Branco, e aí são
se tornam diplomatas e vão representar o Brasil, especificamente, ou os interesses dos brasileiros no exterior. Como assim Brasil e brasileiros? Normalmente a embaixada trata de assuntos de interesse do Brasil, assuntos públicos. E o consulado trata dos assuntos dos brasileiros no exterior. Então, um diplomata que trabalha no consulado, ele tenta resolver o problema das pessoas nacionais do Brasil lá no exterior. E alguém que representa o Brasil na embaixada, ele fala em nome do governo, em nome do Estado brasileiro, da administração pública brasileira, não de pessoas de direito privado. Em relação aos agentes diplomáticos, se aplica a eles esse CVRD, que é a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E nessa convenção estabeleceu que essas pessoas gozam de imunidade de jurisdição perante o poder judiciário do Estado em que eles atuem. Portanto, esses diplomatas eles têm que ser demandados, devem ser demandados no Brasil e nos seguintes lugares: no local de seu domicílio no país, se ele tiver um domicílio no país, e não tendo apontado um domicílio, no DF. No DF ou no último lugar em que possuem domicílio. Normalmente, os diplomatas no Brasil trabalham em Brasília. Então, assim que eles passam, como eu falei para vocês, eles vão lá tomar posse e já ficam lá. Porque no mês seguinte da posse já começa a aula no Instituto Rio Branco, e que fica em Brasília e é presencial. Então, eles normalmente têm residência no Distrito Federal e prestam serviço direto para o Ministério das Relações Exteriores quando estão no Brasil. Então, ou é no local de seu domicílio no país, se eles tiverem um local de indicação, ou no DF, ou no último lugar em que possuem domicílio. O comum é no DF mesmo. Veja o que está previsto no artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no DF ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Onde o teve o quê? Onde teve domicílio. Portanto, finalizamos aqui o domicílio das pessoas naturais. Já o domicílio das pessoas jurídicas é um pouco diferente. E temos dois tipos de pessoas jurídicas em se tratando de domicílio, né? As pessoas jurídicas de direito público são União, e aí o domicílio da União seria o DF, estados e territórios de domicílios as respectivas capitais, e os municípios têm como domicílio local onde funciona a administração pública. Isso aqui tudo também é citado onde funciona, onde estaria uma espécie de sede. Se você quer ajuizar uma ação contra o Estado de Minas Gerais, você vai indicar, por exemplo, a cidade administrativa. E aí fica a dúvida, ela está em Belo Horizonte ou está em Vespasiano? Mas indica a cidade administrativa. Quanto à União, especificamente, já que a União é a pessoa jurídica de direito interno que representa o governo federal, para facilitar o ajuizamento das ações, as ações contra a União, normalmente, elas são ajuizadas perante a Justiça Federal. E nem todos os locais têm Justiça Federal. Todos os municípios têm Poder Judiciário, mas nem todos têm uma seção da Justiça Federal, uma subseção, né, da Justiça Federal. Minas, normalmente só em cidades maiores. Então, Belo Horizonte tem, Juiz de Fora, Uberlândia, Viçosa tem agora, mas é pequena, Ipatinga deve ter, Valadares, no norte de Minas, deixa eu ver, Montes Claros, Unaí deve ter, mas cidades menores como onde eu morei, Barão de Cocais, Santa Bárbara, não tem. Sete Lagoas deve ter. Então, são cidades maiores que provavelmente terão uma demanda maior de processo contra a União, porque não é comum ter tanta ação assim contra a União. Muito mais comum ter ações de natureza privada, e aí quem decide é o Poder Judiciário Estadual. Mas, para facilitar, permite que seja ajuizada a ação no domicílio ou do autor ou do réu. Pode ser no domicílio do autor. Mas se o autor é domiciliado no interior de Minas, aí tem uma seção judiciária normalmente ali do interior de Minas, que é competente para aquela cidade. Aí ele vai
vamos supor, no interior de Minas, perto ali de Juiz de Fora, ele pode juizar a ação em Juiz de Fora. Ou, se preferir, ele pode juizar a ação contra a União lá em Brasília, né, indicando Brasília, não tem problema. Porque, normalmente, essas ações contra a União, elas são documentais, você nem precisaria se deslocar até lá. Vamos ver o que a Constituição determina para a gente em relação a isso. É a Constituição, atenção, tá? Constituição Federal. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então, sendo a União autora, ela vai te processar aonde você tiver domicílio. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que dê origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então, te dá várias possibilidades para ajuizamento da ação, porque a União é o Brasil, pensando bem, né? É o governo federal. Então, ele tem que estar presente em todo o território nacional. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, o seu domicílio, normalmente, é aquele que está apontado no ato constitutivo. Essa é a primeira opção de verificação do domicílio das empresas, das fundações, das associações. Então, está lá no estatuto ou no contrato social. Por isso que muitas vezes não, sempre que você for assinar um contrato com uma pessoa jurídica, peça esse ato constitutivo, porque você vai verificar quem é o representante legal, e se é esse representante legal que vai assinar o contrato, ou é ele que está negociando com você, e ainda onde é o domicílio dela, de acordo com o ato constitutivo, porque ela pode indicar outro local no contrato. Isso pode ser para tentar fraudar o credor, que será você, ou então pode ser porque ela tem vários imóveis, aluga vários imóveis, vamos supor, para sua atividade, aí não tem problema. Mas você precisa conferir, e se não tiver uma compatibilidade, você pode questionar aquela pessoa jurídica, aquele representante. Então, primeiro, você analisa o ato constitutivo e ela vai indicar obrigatoriamente qual é o seu domicílio no ato constitutivo, ou você pode considerar essa pessoa jurídica domiciliada onde funcione sua administração. Mas há outras possibilidades. Vamos ver o artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é 4. Das demais pessoas jurídicas, que são as de direito privado, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. O estatuto é um ato constitutivo. Né? Primeiro, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, vejam bem, diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados, para os atos praticados naquela localidade. É a mesma ideia do domicílio da pessoa natural. Se ela tem várias residências ou vários domicílios mesmo, ela considera vários domicílios, mas enfim, se ela tem um domicílio específico e várias residências, vamos supor que ela pratique atividade profissional em várias cidades diferentes e tenha residência nessas cidades, para aquela atividade profissional, você pode considerar como domicílio a residência, e não o domicílio de fato, o domicílio original. E assim também é para a pessoa jurídica. Para quê? Para facilitar a resolução do caso concreto e para privilegiar os fatos, porque os fatos aconteceram naquele local. Então é melhor que o juiz daquele local decida. Portanto, se tem pluralidade de estabelecimentos, cada um desses estabelecimentos poderá ser considerado domicílio para os atos nele praticados, não para atos praticados em outro local. De acordo com o artigo 363, a pessoa jurídica de direito privado, e é do STF essa súmula, a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. Portanto, diante de diversos estabelecimentos, todos serão considerados como seus domicílios. E a pessoa jurídica que tiver sede no exterior? Aí vai aplicar o parágrafo 2º do 75.
Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Então, o local do estabelecimento que possuir no Brasil. Ok? E aí finalizamos o domicílio. Vamos começar a ausência. Alguma dúvida? Antes de fechar? Não, tudo ótimo. Tá bom. Vamos continuando aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso mesmo, ausência. Acho que não vai dar tempo da gente acabar a ausência, mas a gente vai começar. Vamos lá. Pronto. Ausência. O que vocês imaginam por ausência? Vamos voltar aqui. Pessoal. Ninguém? Então tá. Imagine a seguinte situação. Vocês já ouviram falar naqueles casos em que o marido vira para a esposa e fala o seguinte: olha, meu amor, eu vou ali comprar um cigarro e já volto. E nunca mais apareceu? Eu já. Isso é ausência. Porque ausência é exatamente, vai parecer piada, mas é a não presença dessa pessoa, a pessoa não estar, não se encontrar, não ter informações da pessoa, não conseguir dialogar com essa pessoa, mas não conseguir também definitivamente determinar que a pessoa faleceu. Você não tem certeza do falecimento dela, mas a pessoa sumiu. Está passando a reprise de uma novela agora, né? A Fina Estampa. E nessa Fina Estampa tem um personagem, que é o pescador lá, o Pereirinha. O Pereirinha some durante um tempão. Todo mundo imaginou que ele tinha morrido. Inclusive a sua cônjuge, a Griselda, fez uma homenagem para ele no altar, deixava a fotinha dele no altar lá com o Santos, imaginou que ele tivesse morrido. Só que o Pereirinha aparece muito tempo depois. Durante esse tempo, poderia ter se declarado a ausência do Pereirinha, porque ele não foi confirmado como morto, porque você não tem certeza da morte dele, mas imagina-se que tenha morrido exatamente por não estar presente, por não dar notícias, por você não ter mais informações sobre ele. Existem possibilidades de presunção de morte, mas antes de chegarmos a essa possibilidade, passamos por um procedimento específico, que é esse procedimento, conhecido como procedimento de ausência. Qual que é o conceito? Vamos ver. Considera-se ausente a pessoa cuja habitação se ignora, vou destacar aqui, né? Cuja habitação se ignora ou cuja existência se duvida e cujos bens ficaram ao desamparo. Então, inclusive, a pessoa deixou os seus bens, isso é muito importante, porque a ausência tem o papel, essa figura, esse instituto da ausência, ele tem o papel de tentar proteger o patrimônio daquele que simplesmente sumiu, desapareceu. Então, você duvida que talvez a pessoa exista ainda, ela pode ter falecido, você não sabe onde ela se encontra, então ignora essa habitação, e cujos bens ficaram desamparados. Dificilmente alguém deixa o seu patrimônio desamparado. E se deixou o seu patrimônio desamparado, você imagina que algo pior pode ter acontecido. E aí, há a possibilidade de buscar-se a declaração de ausente. E quem vai declarar a ausência? É o Poder Judiciário. Há interesses, como eu já comecei a discutir com vocês, distintos nessa proteção, ou nessas previsões do Código Civil. Os artigos são lá do 22 ao 38. O primeiro interesse envolvido nessa história de ausência é proteger os bens do ausente, proteger seu patrimônio. Porque um dia, quem sabe, ele pode retornar. É o que aconteceu com o Pereirinha. Quer esteja vivo, quer esteja morto. Vamos supor que a pessoa teve um surto. Ela bateu com a cabeça, não sabe mais quem é, e aí sumiu e foi encontrada em outra localidade, mas nunca mais ninguém teve notícia sobre ela, mas de repente ela consegue se recordar de toda a vida anterior e busca onde sua família antes. Nós queremos que, de alguma forma,
o patrimônio deste que está ausente fique protegido. Não é interessante para a sociedade esse corpo patrimonial desamparado. E o segundo, também está vinculado com o patrimônio, é a proteção dos interesses dos herdeiros a partir do momento que verifica a possibilidade de um falecimento do ausente, mas um falecimento que, por enquanto, é impossível de confirmar. Não é interesse só dos herdeiros, não. É interesse também dos credores. Interesse dos herdeiros, eu diria, e dos credores. Existe um prazo específico para a configuração da ausência? Existem 2 tipos de prazo. A primeira situação é aquela do ausente que não deixa um procurador. Se o ausente não deixou procurador, é mais grave. É mais grave. Por quê? Porque não tem ninguém para administrar os bens para ele. Se ele deixa procurador, você imagina que ele já tinha se preparado, você até imagina que ele tenha assumido de propósito, se ele deixou um procurador para administrar os seus bens. Aqui não. Ele não deixou ninguém, não outorgou procuração, não outorgou poderes para ninguém administrar os bens em nome dele. É o que está previsto no artigo 22. De acordo com o artigo 22, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, vejam bem, a pessoa sumiu sem ter notícia e sem ter deixado procurador. Qualquer um dos interessados, que normalmente são os interessados nos bens daquela pessoa, seus familiares e os credores. Os credores podem ser considerados como interessados, sim. Ou o Ministério Público, já que o Ministério Público tem essa função, né, de respeitar, de fiscalizar a aplicação da lei, a aplicação mais do que da lei, a aplicação do direito, e o respeito ao direito e respeito ao patrimônio, né, no interesse público, podem pedir a declaração de ausência, e aí o juiz, logo no início desse procedimento de ausência, vai nomear um curador. Vocês viram em algum momento aqui no artigo 22 a citação de algum prazo? Não. Não tem prazo mínimo. Não tem um prazo mínimo para a formulação do pedido de declaração de ausência. Basta uma comprovação exatamente, de ausência, que você não tem notícias dele, que não era comum essa pessoa sumir, que essa pessoa deixou o patrimônio à revelia e que isso indica que talvez ela possa ter tido um acidente, possa ter falecido e nós não temos mais notícias sobre ela. E aí você não tem um prazo mínimo para ajuizar essa ação, esse pedido de declaração da ausência. Você tem que comprovar a situação de fato. A gente está falando de prazo mínimo, tá? A segunda situação é a do ausente que deixa um procurador. É o que está previsto no 26. Se ele deixou um procurador, o prazo vai ser maior. Por quê? Porque é possível presumir que ele não esteja ausente. Na verdade, ele tenha só ficado estafado, ele está famoso de saco cheio, ele cansou. Até deixou um procurador para administrar os bens dele. Só, cuida aí desses meus bens que eu vou sumir durante um tempo. Pode acontecer. E aí, se um dos interesses mesmos, se um dos interesses citados da legislação é proteger os bens do ausente, aqui a gente não precisa preocupar tanto, porque esse procurador tem poderes para administrar esses bens. Vejamos o artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Veja bem, quando cita aqui 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, não é um prazo mínimo, para aquelas pessoas, para essa situação da ausência de procurador, não. Quando fala-se aqui em 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, aqueles interessados nos bens de um ausente que não deixou o procurador, eles já fizeram o pedido ao juiz. E o juiz falou o seguinte, beleza, grande chance de ter ocorrido a ausência. Vamos fazer o seguinte, vou nomear um curador, e aí
Esse curador ele tem por responsabilidade descrever, fazer um inventário de todos os bens desse ausente. E decorrido um ano dessa arrecadação, dessa inventariação dos bens do ausente, se ele não retorna, o juiz vai abrir provisoriamente a sucessão. Vai abrir provisoriamente a sucessão. Por outro lado, se deixou procurador, que é o caso dessa segunda opção, decorridos 3 anos da data em que se imagina que a pessoa se ausentou, mesma coisa, o juiz vai abrir provisoriamente a sucessão. Então, há um prazo mínimo? Depende. Tem procurador? Tem. Então, você tem que aguardar 3 anos, 3 anos do desaparecimento de fato, para solicitar a abertura da sucessão. Existem exceções? É claro. Qual? Artigo 23. No direito civil tudo tem exceção, né? Também se declarará ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem suficientes. Aqui a situação é que houve outorga de uma procuração, mas aquele procurador não quer exercer, ou quando seus poderes forem insuficientes. A procuração não previu o poder de administração de vários bens. Aí os seus poderes são insuficientes e volta para a regra geral, ali de cima, ali do 22. Tá bom? Sobre as fases da ausência. A ausência, pessoal, por mais que ela esteja no Código Civil, ela se assemelha muito com o processo, porque passa por fases, tem prazos, tudo que é muito típico de uma análise processual, de estudo de direito processual, mas está dentro do direito civil e nós temos que analisar. Esse processo de ausência, de declaração, vai ser dividido em 3 fases. Qual que é a primeira? A primeira é a que eu citei para vocês. É a curadoria dos bens do ausente. Então, é com essa curadoria que se inicia todo esse procedimento. Quando, especificamente, que é o marco de início desses prazos que estão previstos na legislação civil. Tudo começa quando o juiz, a requerimento dos interessados ou a requerimento do Ministério Público, aceita a ausência de uma pessoa, declara a ausência de uma pessoa. Como vimos no artigo 26, ao declarar a ausência de uma pessoa, o juiz obrigatoriamente vai nomear um curador. E ao nomear um curador, vai estabelecer para ele também quais são as suas obrigações, normalmente que tem a obrigação de prestação de contas, e vai fixar quais são os poderes dele na administração de todo o acervo patrimonial daquele que se encontra ausente. E o principal norte dele é conservar os bens do ausente. Então, ele tem a obrigação de conservar os bens do ausente, seja para que os herdeiros recebam esses bens em possível sucessão, seja porque os bens têm que estar em bom estado caso o ausente reapareça. E quem poderá ser nomeado como curador? Está previsto lá no 25. O artigo 25 elenca para a gente essas pessoas. Artigo 25. O cônjuge, é difícil falar isso, hein? Cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou divorciado, né, claro, ou de fato, ou de fato, por mais de 2 anos, antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Então, cônjuge separado judicialmente ou de fato, ou divorciado, não vai ser curador, porque entende que pode agir não em nome do interesse do ausente, mas pelo contrário, já que muitas vezes essas relações conjugais não têm um bom final. Né? Parágrafo primeiro, em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente, então primeiro é o cônjuge. Segundo, mas está no parágrafo primeiro, em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes. Nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de... Normalmente, será um dos pais e, posteriormente,
um descendente. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Por que os pais têm primazia em relação aos descendentes? Porque os pais costumam ter melhor condições de dar andamento. Muitas vezes o ausente deixa apenas descendentes menores. Não se previu essa possibilidade de serem os pais, mas nada obsta, apesar de estar previsto na legislação, é possível que o juiz nomeie um curador, um descendente maior e com mais aptidão técnica, vamos supor um descendente que é advogado, a atuar como curador. Nada obsta. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, nenhum desses está presente, nenhum desses poderá ser, nenhuma das figuras poderá ser o curador. Ele pode escolher alguém em quem ele confie para ser. Pois não. Rodrigo, Pois não. esses descendentes são os filhos, né? Filhos, netos, bisnetos. Tá. Obrigada. Nada. E aí, eleito o curador, né, indicado o curador, não eleito, que não é uma eleição, mas escolhido o curador, esses bens serão arrecadados, individualizados, passando a ser administrados, portanto, por esse curador. Foi a primeira fase da ausência, a curadoria, que é este trabalho de reunir toda a documentação relativa ao patrimônio, indicar o valor, indicar a localização, indicar se tem uma pendência financeira, se tem pendência financeira, pendência tributária, se tem um ônus, ou seja, se aquele bem foi dado como garantia de um contrato. Isso faz parte deste trabalho de curadoria, que é a primeira fase da ausência. Superada essa primeira fase, vamos para a sucessão provisória. Sucessão provisória. E é a sucessão provisória? Está previsto lá no artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou seja, um ano depois da arrecadação de seus bens, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Essa sucessão provisória, portanto, se inicia com a sentença que determina, olha, de acordo com o artigo 26, já preenchemos os requisitos, pode iniciar a sucessão. Já decorreu um prazo, eu acho que essa pessoa realmente faleceu. Cada vez mais há indícios do falecimento dela, porque quanto mais tempo passa, mais provável que ela tenha falecido. É mais improvável que ela retorne. Então, quando que pode ser publicada, elaborada essa sentença de sucessão provisória? 1 ano depois dessa arrecadação, que é o trabalho, que é o primeiro momento, que é a curadoria, ou 3 anos do desaparecimento se ele deixou um procurador. Demora mais, deixa um prazo maior se ele deixou um procurador. E se aproximando desse prazo, claro que esse procurador tem que fazer todo esse trabalho de semelhante ao da curadoria, de reunir os bens da pessoa. Mas é muito mais fácil quando há um procurador, porque se tudo tivesse sido feito perfeitamente, o próprio ausente, ele fez um inventário dos seus bens, porque ele tem que estabelecer quais os poderes do procurador e sobre quais bens vão incidir os poderes do procurador, normalmente. Então já há uma inventariação, um inventário daquele patrimônio. E aí basta passar o tempo. Mas se não tiver esse inventário, e aí, se estiver confuso, o juiz pode nomear um curador, ou pode determinar que esse procurador faça arrecadação, faça um inventário. Claro, isso é poderes tratando. E quem podem? Quais são as pessoas que podem? Quem não? Quem pode?
Quem pode solicitar essa sucessão provisória? São aquelas pessoas contidas, ou citadas, melhor dizendo. No artigo 19, no artigo 27 do Código Civil, deu uma loucura aqui, 19. De acordo com o artigo 27, somente se consideram interessados, isso aqui é um interessado juridicamente, o cônjuge não separado judicialmente, não divorciado também, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, então os herdeiros que teriam direito à herança, quer sejam aqueles herdeiros legais, os ascendentes, os descendentes, ou os testamentários, se tiver deixado testamento. Se deixou testamento, fica muito mais fácil todo esse procedimento, né? Porque lá já tem também o inventário de todo o patrimônio. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito pendente de sua morte, vamos supor uma doação condicionada, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então, os credores. Ah, mas eu sou credor dele, mas só vai vencer essa dívida aqui daqui 6 meses. Não, então ainda não. Ainda você não é credor. Você tem uma expectativa de direito, porque o pagamento tem que ser feito só daqui a 6 meses. Você ainda não é credor, você ainda não pode pedir o início da sucessão provisória. Calma lá, meu camarada, como diria o outro. E quais atos serão praticados neste momento? O juiz vai determinar a abertura do inventário. Então, houve a criação de um inventário, que é... O que é o inventário? É juntar todas essas informações sobre o patrimônio, juntar todo esse conjunto patrimonial, mas não apenas a descrição, todas as relações jurídicas relacionadas a ele. Ele emprestou, o bem está emprestado, não está, está em posse de quem estiver emprestado, ele está pagando o financiamento desse imóvel, já está pago, tudo isso faz parte do inventário. E aí, ele, tendo feito esse inventário, feito aquele cálculo de ativo e passivo, né, o que ele tem a pagar e o que ele tem a receber, faz-se a partilha dos bens. Então, primeiro, você fez o inventário na curadoria, agora você vai abrir esse inventário, por isso essa expressão abrir o inventário, vai abrir essa documentação a todos os interessados, para que eles tenham acesso, e aí você vai partilhar os bens indicados neste inventário. Ok, vamos partilhar os bens. Estão lá os bens. O que os herdeiros poderão fazer em relação a esses bens? Primeiro, como prevê o artigo 30, eles podem adquirir a posse. Posse não é propriedade. Posse não é propriedade. Qual é a diferença? Ao ter posse, você tem alguns direitos que são típicos de proprietário, não é mero domínio. Ao ter a posse, por exemplo, você pode, vamos supor que você pode usar a coisa, mas você não pode, por exemplo, vender a coisa. Rodrigo, melhora aí para mim. Tá. Suponhamos que meus pais moram em outro estado e eles têm um veículo. E antes de se mudarem para esse outro estado, eles pensaram, vamos fazer o seguinte, Rodrigo, ao invés da gente levar esse carro, ir com esse carro para lá, a mudança vai com o caminhão, nós vamos de avião, e eu vou deixar o veículo com você. Rapaz, mas você vai me dar o carro? Não, o carro ainda é meu, está em meu nome, está registrado em meu nome lá no Detran, na administração pública, sou eu que pago o IPVA, mas você vai ter a posse do carro. Inclusive, você vai ter que conservar esse carro, tá? Conserve em bom estado, porque senão você pode ser responsabilizado. Tudo bem. Eu tenho a posse do veículo, sou eu que o utilizo, mas eu não sou proprietário. Sequer formalmente, porque perante a administração pública consta é o nome do meu pai. É um exemplo hipotético, tá? Imagino que vocês tenham entendido. Lá no artigo 30 prevê o seguinte, então eles ainda não são proprietários, eles têm a posse. Os herdeiros, para se emitirem na posse, o que isso quer dizer? Para que eles passem a ter a posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Eles têm que garantir que, caso o ausente retorne,
no mínimo, eles têm bens, porque penhor ou hipoteca é sobre bem, no mínimo eles têm bens para devolver ao ausente que retorna um valor semelhante. Um valor semelhante. Não necessariamente o mesmo bem, mas bens semelhantes, de valor semelhante, que são esses que vão ser utilizados como garantia. Porque aqui, como o próprio nome diz, a sucessão é provisória. Como tem pouco tempo ainda da ausência, está cada vez mais difícil dele retornar, sem dúvida. Mas ele ainda pode retornar. A gente imagina que pode haver um retorno, estamos com esperança. Então vocês terão a posse, meus camaradas, mas vocês não terão propriedade. Se vocês têm a posse, pode acontecer desse cara retornar. E se ele retornar, vocês vão ter que devolver. Então, quais são os requisitos para ter a posse desses bens? Oferecer o que se chama de caução real equivalente ao quinhão recebido. É uma garantia. Uma garantia no valor semelhante ao recebido. Então, vamos supor que alguém da minha família sumiu e eu sou um herdeiro. Nós veremos que na frente tem distinção em relação ao herdeiro necessário e não necessário, né? Mas vamos supor que um tio meu sumiu e eu consto lá como um dos seus herdeiros no testamento. E fizemos a divisão de acordo com o testamento e caberia a mim R$500 mil, mais especificamente um imóvel de R$500 mil. Para eu ter a posse do imóvel, eu tenho que dar bens em garantia. Eu tenho que dar bens em garantia. Então eu faço o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar em garantia o meu outro imóvel, uma hipoteca. Pode ter hipoteca sobre o meu imóvel, está aqui. Enfim, eu vou indicar, no momento em que eu recebo esse imóvel do meu tio, que o meu outro imóvel serve como garantia. Se o meu tio retorna e eu já tiver delapidado aquele apartamento que eu recebi provisoriamente dele, porque eu tinha apenas a posse, o bem que eu indiquei, a garantia, vai ser transferido para o patrimônio dele, para que ele não fique prejudicado. E quando nós falamos, meus amigos, em garantia real, é aquela que recai diretamente sobre um bem. É diferente da fidejussória, que recai sobre o patrimônio como um todo. Exemplo, fiança. Tem menos chance de receber aqui com a garantia fidejussória que com a garantia real, porque na garantia real você indica os bens. Então, aqueles bens, até no registro deles, vai constar que eles são utilizados como garantia em um outro negócio jurídico, em uma outra relação jurídica. Vamos ver sobre a impossibilidade da garantia, lá no parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Então, se eu não tenho condições de dar essa garantia, por enquanto eu estou excluído. Nesta fase, eu estou excluído. E provavelmente vai ficar com o curador ou com outro herdeiro que tenha condições de dar a garantia naquele momento. Porque aí é posse, ainda não é propriedade. É posse, ainda não é propriedade. Mas para não prejudicar o ausente, se eu não consigo dar garantia, eu não vou ter a posse daquele bem ainda. Vai ficar com o curador ou com outro herdeiro. Exceção, muito comum. Estava previsto no parágrafo 2º do artigo 30. De acordo com o parágrafo 2º, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Por quê? Porque são pessoas muito próximas e que são herdeiras necessárias. São herdeiras necessárias, têm uma relação de proximidade muito grande com o ausente. Você imagina que eles terão cuidado com aquele patrimônio. Você tem essa presunção de cuidado, presunção de que eles já estão cientes, inclusive, de que serão herdeiros daquele patrimônio, porque são herdeiros necessários, e eles não precisam de dar garantia. Então, normalmente, não tem a garantia. Porque só se a pessoa tiver um patrimônio muito grande,
é que ele vai ter herdeiros que não sejam ascendente, descendente ou cônjuge. Quanto à alienação de bens, podem ser alienados bens nesta fase? Sim. Lembrando que essas pessoas não são proprietárias dos bens, então inicialmente eles não poderiam vender. Alienar é vender o bem. Mas vai poder, sim, vender em duas hipóteses. Primeiro, em razão de autorização judicial, vamos supor que se trate de um bem perecível. Então, eu recebi um veículo, mas esse veículo demanda utilização, porque senão ele perece, né? Se você não utilizar uma máquina, é pior do que utilizá-la constantemente para a vida útil dela. Eu falo com o juiz, olha, eu não tenho condições de ficar utilizando esse veículo, até porque eu não utilizo muito o carro, eu fico em casa, então é um barco, eu não posso ficar utilizando esse barco. É melhor eu vender e guardar o valor. Então, eu recebi, a mim caberia, né, nesse processo, algumas sacas de uma colheita específica de café. O bem é perecível, eu tenho que vender aquelas sacas de café que são valiosas, porque são um café especial, porque eu não vou utilizar, e se eu tentar manter a posse desse bem até a nova fase da ausência, ele vai perecer, vai perder todo o valor. Então é melhor eu vender e guardar o dinheiro. E a segunda possibilidade é desapropriação, e aí é interesse público, só acontece desapropriação se prevalece o interesse público. Quanto aos frutos dos bens do ausente, o ausente pode ser deixado bens que deem frutos. Quando a gente pensa nisso, a gente imagina, vamos supor, uma árvore mesmo, né, no imóvel. Mas não, pode ser uma colheita de uma fazenda, pode ser que mais? Os juros ou o resultado de certo investimento, pode ser aluguel. Os frutos dos bens desse ausente serão adquiridos por estes herdeiros necessários. Os demais herdeiros que não sejam os necessários, eles têm que guardar metade. Veja que essa parte do nosso estudo é muito dogmática. Ela é muito regra. E é o contrário. É um raciocínio contrário do que é comum ao direito civil atual, que é mais principiológico, que são mais ideias gerais e abertas e dependem muito do caso concreto. Aqui não. E essas regras que nós estamos vendo aqui são um modelo que foi utilizado durante muito tempo no Código Civil de 16. Herdeiro necessário pode adquirir, nessa fase de herança, de sucessão provisória, pode adquirir os frutos do bem do ausente. Herdeiros que não são necessários, tem que capitalizar metade. Por quê? Porque tem que capitalizar metade. Há um sentido, mas é muito mais dogmático, é muito mais previsão legislativa tentando fechar de todo modo esse processo. Até porque tem um pouco de natureza de processo esse instituto da ausência. Pessoal, está faltando pouco, falta só 5 slides, tá? Vamos lá. Terceira fase da ausência. Vimos a curadoria, sucessão provisória, que ninguém é proprietário ainda, é só possuidor, e a sucessão definitiva. Quando que começa a sucessão definitiva? A sucessão definitiva começa com mais uma sentença. A sentença de abertura da sucessão definitiva, prevista no artigo 37. O que está falando no artigo 37? Ele tem um prazo, estabelece um prazo. Qual? Artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva do levantamento das cauções. Então, já houve aqui a sentença de abertura da sucessão provisória há 10 anos. A pessoa não retornou. Então, nesses 10 anos, a pessoa não retornou. Agora, ela presumivelmente faleceu mesmo, porque são 10 anos desde a sentença da sucessão provisória. Sendo que até ter essa sentença de sucessão provisória, teve ainda a fase de curadoria. Então, é no mínimo, vamos colocar aí, entre 12 e 13 anos, de 11 a 13 anos, vamos supor.
de 11 a 13 anos, faz 11 ou 13, de 11 a 13 anos, decorre a ausência dessa pessoa, decorre o sumiço, o desaparecimento dessa pessoa. Então, 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que determinou a abertura da sucessão provisória. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é aquele momento da decisão judicial em que ela não pode mais ser contestada por recursos, só por uma ação rescisória, mas não sei se vocês vão aprender muito mais adiante. Então, não pode haver mais recursos em razão do trânsito em julgado. Transitou em julgado significa que agora há segurança jurídica. Pronto. Pode levar um tempo para transitar em julgado. Normalmente é publicada a sentença e decorre um prazo de, sei lá, 30 dias e é reconhecido o trânsito em julgado se ninguém tiver interposto algum recurso. 60 dias, vamos supor, se ninguém tiver interposto algum recurso. E aí ocorre o trânsito em julgado e é aberta a sucessão provisória. Beleza. 10 anos depois desse trânsito em julgado, o cara não retornou. Não retornou. E aí? Aí vocês podem pedir a sucessão definitiva, que é a terceira fase. Agora, na sucessão definitiva, a aquisição de propriedade dos bens. Então, aqueles que anteriormente tinham só a posse, têm propriedade. Então, eles são donos, são os proprietários. E aí eles podem utilizar o bem como eles quiserem, respeitado, obviamente, a ordem pública. E se eles são os proprietários definitivos, eles não precisam mais dar garantia. E agora ele tem o direito a ser proprietário. Então, retorna que levantamento da caução. Aquelas garantias que foram indicadas na sucessão provisória deixam de existir. O bem que você indicou como garantia agora não tem mais esse ônus. Ele não é mais considerado como garantia. Acabou esse prazo. O prazo era de 10 anos, acabou. Ele não é mais citado como garantia nesse processo de ausência. O bem voltou para você livremente. Então, você recebeu a posse de um bem de 500 mil, deu um outro dos seus bens de 500 mil como garantia, decorreu 10 anos, você agora é proprietário de 2 bens somados R$1 milhão. Beleza, né? Ótimo. Mas há possibilidade de se dispensar essas 3 fases? Há possibilidade. Quando? Conjugados 2 fatores ou 2 requisitos. Se o ausente possuísse mais de 80 anos e não havendo notícia dele há mais de 5 anos, em razão da idade, você pode considerar que presumivelmente ele já faleceu, que está no 38. Pode-se requerer sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então você pula essas fases diretamente para a sucessão definitiva. Porque uma pessoa que tinha 80 anos quando sumiu e há 5 anos você não tem notícia dele, se somar os 2 ele vai ter 85, então provavelmente ele já veio a falecer, não é verdade? E agora é o caso do Pereirinha. Ele voltou, Pereirinha voltou lá no mar com o barquinho dele. O ausente retornou. Quando que ele retorna? Bom, ele pode retornar em uma das 3 fases. Tomara que ele retorne antes da sucessão definitiva, né? Porque senão nós teremos mais problemas. Se ele retorna na fase de curadoria, não tem problema nenhum. É só restituir os bens e frutos ao ausente, porque sequer houve transmissão da posse para outras pessoas. Estava-se ali só organizando a propriedade dele, né, o patrimônio dele. Então agora, inclusive, ele vai receber com bastante informação unificada ali os seus bens. Né? Beleza, recebi agora, inclusive, tudo inventariado, tudo bonitinho, ótimo. Retornei na fase de curadoria, beleza. Ninguém tinha entrado na posse ainda dos bens. Se ele retorna na fase de sucessão provisória, a segunda fase, estes herdeiros vão restituir os bens e os frutos capitalizados
ao ausente. O que é capitalizado? Os frutos que eles guardaram. Lembrando que, se não for herdeiro necessário, que é o cônjuge, o ascendente ou descendente, tem que guardar metade dos frutos, tem que capitalizar. Capitalizou metade dos frutos? Beleza, devolve para ele os bens, mais essa metade. Se esses herdeiros não cuidaram bem do patrimônio do ausente, eles podem vir a ter que indenizar o ausente, inclusive. Ué, mas por quê? Porque eles ainda não eram proprietários. Eles ainda não eram proprietários. Se eles imaginavam que não conseguiriam cuidar daqueles bens, não tivessem indicado, não tivessem aceito, não poderiam ter aceitado a posse dos bens, indicasse que não teriam condições de guardar aquele bem. E se guardou mal, vai ter que indenizar. Por que vai ter que indenizar? Porque o proprietário ainda é o ausente durante a sucessão provisória. O proprietário ainda é o ausente, não é quem está na posse deles, porque posse não é propriedade. Se fosse a mesma coisa, não ia precisar de dois nomes, não é? A exceção? Como sempre, está lá no parágrafo 33. Não terão que restituir os frutos àqueles herdeiros, caso a ausência seja injustificada ou voluntária. O ausente retorna. Ele não explica por que ele se ausentou. Não, eu me ausentei porque estressei, queria dar um tempo. Pô, então, de alguma forma, esse cara deixou desamparado o patrimônio, deixou desamparado a família, aqueles próximos a ele, propositadamente, voluntariamente. Então, uma forma de punição, digamos assim, ele não vai ter os frutos restituídos. Ele vai ter, sim, o retorno à propriedade dos seus bens. Mas aqueles frutos que foram guardados, capitalizados pelos herdeiros que não eram herdeiros necessários, agora vão ficar com eles. Porque eles é que cuidaram dos bens desse ausente que injustificadamente, bonitão, foi aí andar pelo mundo. Então, já que aquelas pessoas tiveram trabalho guardando os bens e administrando os bens para eles, para ele, que voluntariamente se ausentou, eles têm direito aos frutos. Eles tiveram trabalho e esse cara, por outro lado, não tem justificativa nenhuma para ter sumido. Agora, se ele sumiu por uma enfermidade, por uma condição física, por um acidente, aí sim os frutos serão devidos. Ele vai ficar com metade dos frutos dos seus bens. Problema maior, retorno na fase de sucessão definitiva. Aqui já houve transferência de propriedade. Então, o ausente vai receber os bens no estado em que se encontrem. Então, eu recebi. Agora o bem é meu, eu vendi. E aí? Bom, agora complicou, porque não tenho mais o bem. Ou os bens subrogados em seu lugar. O que eu recebi no lugar daquele bem? Um valor. Então, eu passo para ele o restante do valor relativo àquele bem, o restante que eu possuo daquele valor. Ainda, se ele retorna após 10 anos da sucessão definitiva. Então, temos aquelas datas iniciais da curadoria, decorrido 3 anos ou 1 ano, a sucessão provisória, decorrido 10 anos, sucessão definitiva, e aí 10 anos da sucessão definitiva, ou seja, aí entre 21, 23, 25 anos que o cara sumiu. Que prevê o caput do artigo 39, vamos ver. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus ascendentes ou descendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Então, se já foi definitiva, ele terá o direito de seus bens se eles ainda estiverem preservados. Mas os sucessores não vão responder pela integralidade dos bens. Eles não vão responder, por exemplo, não vão indenizar se esses bens
não estiverem na melhor forma possível, não estiverem sido conservados da melhor forma possível. Por quê? Eles já são proprietários há algum tempo, então era muito difícil imaginar que essa pessoa retornaria. E a crítica que a doutrina fala é que pode se interpretar dessa parcela final aqui do artigo 39, é que, inclusive, esse ausente ele pode ficar sem receber coisa nenhuma, pode ficar sem bens. Vai depender também na análise, ele pode ser penalizado, digamos assim, se essa sua ausência tiver sido proposital. Vamos ver o parágrafo único do 39. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo ausente não regressar, nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Então, se não tem herdeiro, ou se nenhum dos herdeiros solicitou a sucessão definitiva, pode sim passar à administração pública, ao município, onde se encontrar, ou à União, se estiver em território nacional. E o derradeiro tem aqui uma linha do tempo. Então, a curadoria normalmente acontece nessa fase aqui, entre 0 e 1, ou entre 0 e 3, se tiver procurador. Se não retornar em 10 anos, se da fase de curadoria decorrer 1 ano ou 3 anos, tiver procurador, ele não retornar, você pede sucessão provisória, tivemos aqui. Se decorrer 10 anos da decretação da sucessão provisória, esse cara não retornou, há uma nova sentença de sucessão definitiva, e se ele retorna dentro desses 10 anos, tem aquelas consequências. Se ele retorna posteriormente, aí vai se aplicar essa última possibilidade aqui, após 10 anos. A sucessão, todavia, já for definitiva, terá o ausente o direito de seus bens, se ainda incólumes, não respondendo os sucessores havidos pela sua integridade. Se ainda incólumes. Ele vai ter direito aos bens se ainda existirem. Se não Professor Rodrigo, acho que você congelou, caiu. Para mim também não está aparecendo, não. Para mim também não. Para mim. Daqui a pouco ele vai perceber. Aí ele percebeu. Hoje está difícil. Tá. Não, essa semana é semana de prova, então você imagina. Todas as faculdades fazendo prova. Todo mundo online. Verdade. Vai ficar ruim essa semana, próxima semana. Ainda bem que ele vai mandar, a gente vai ter tempo de fazer a prova sem estar online. Não dá para. Retornei. Tive uma queda aqui. Bom, mas enfim, esse é o procedimento da ausência. Quanto à ausência, pessoal, como nós